Vamos, irmãos, abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 5. Vamos ler os primeiros 11 versos. E então termos um tempo juntos de oração, suplicando ao Senhor que Ele faça conosco definitivamente, de forma real, para todos que estão aqui, isso que nós acabamos de cantar. Isso que nós acabamos de oferecer ao Senhor. Que essa seja a nossa experiência de um Senhor genuíno e verdadeiramente reunido conosco, que vai adiante de nós e que endireita caminhos tortos, abre portas, rompe grilhões, de um Senhor que manifesta sua presença de perdão, sua presença que traz paz, consolação. Todas essas experiências tão gloriosas, elas definitivamente são pontos de virada. Aquilo que nós temos falado nesses dias. Então, que o Senhor faça isso conosco nessa noite e que não haja no nosso coração uma expectativa menor do que essa, irmão. Diante da palavra e da presença do Senhor, que não haja uma expectativa menor do que essa. Vamos então ler os versos primeiros aí do capítulo 5 de Lucas, para seguirmos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se-lhe aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos agora a João 21. Evangelho de João 21. E deixe marcado aí o texto de Lucas. Nós iremos usar os 2 textos. Evangelho de João, capítulo 21. E vamos ler aí os primeiros 14 versos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus:
filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus, vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos orar. Senhor, que alegria para nós estarmos aqui nesta noite, aos teus pés, com tua palavra bendita, poderosa, viva, aberta diante de nós, reunidos debaixo do teu nome glorioso, poderoso, teu nome cheio de autoridade. Obrigado, Senhor, por esse privilégio sem conta. Nos dobramos diante do Senhor com reverência, com temor, e suplicamos que o Senhor lance luz sobre nós nessa noite, Senhor. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, que o Senhor fale a verdade para nós com toda força, com toda graça, com todo poder, de modo que sejamos impactados nessa noite, Senhor. Essa é a nossa expectativa. Nós estamos diante do único que pode transformar vidas, curar feridas, romper grilhões, endireitar caminhos tortos, livrar os cativos, falar aos corações no mais profundo. Nós estamos diante de Ti, Senhor, com essa grande expectativa. Por isso, tem misericórdia de nós e fala conosco, Jesus. Fala conosco, fala a cada coração. Dá-nos de beber, ó bendita rocha dos séculos. Flui para dentro de cada um de nós da Tua vida preciosa, Tua vida poderosa. Manifesta-te, ó Senhor, entre nós, por meio da Tua palavra. Assim, nós oramos, suplicando que o Senhor supere todas as nossas barreiras, as nossas dificuldades, as nossas incredulidades, as nossas fraquezas, o nosso cansaço. Tem misericórdia, Senhor. Nós precisamos de tanto. Nós somos tão necessitados. Mas Tu és tão rico, Senhor. Tu és tão generoso, Senhor. Então, sê favorável a nós nessa noite. Nós Te suplicamos isso. Dá-nos, ó Senhor, hoje deste pão. Alimenta o Teu rebanho, Senhor. Pastoreia no meio de nós. Esta é a nossa súplica, amado Jesus. No Teu doce nome que nós oramos. Amém. Nós temos já ouvido a respeito desta pesca maravilhosa de Lucas, capítulo 5.
e de como é significativo o que Pedro experimentou de modo tão particular, já que Pedro já vinha, de certa forma, ainda de uma maneira, digamos que intermitente, mas Pedro já vinha seguindo o Senhor. Ele já vinha tendo a oportunidade de ver o Senhor, de estar com o Senhor, de ouvir o Senhor, de ouvir a voz do Senhor, de ver o Senhor operando. Pedro teve a oportunidade singular de presenciar alguns milagres gloriosos, nós sabemos. Mas nenhuma dessas situações foi para Pedro como essa. E a partir dessa, então, Pedro, sem dúvida nenhuma, meu irmão, teve muitas outras experiências maravilhosas com o Senhor. Mas é fato que essa pesca maravilhosa, milagrosa, registrada aí em Lucas 5, foi uma oportunidade especial na vida de Pedro. Assim como houveram outras. E o meu desejo nessa noite é mostrar para os irmãos que nós temos, segundo o registro dos evangelistas, 2 pescas maravilhosas, milagrosas, por assim dizer. As 2 que foram lidas por nós, Lucas 5 e João 21. Nessas 2 pescas nós temos muitas semelhanças, nós temos também muitas diferenças e nós temos, sem dúvida nenhuma, muita instrução para os nossos corações. Elas nos ajudam a perceber o processo que se deu no coração de Pedro, nas 2 situações. Elas nos ajudam a perceber isso e, diante do Senhor, compreendermos isso que temos chamado de um ponto de virada. Podemos chamar de uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Podemos chamar de uma repentina iluminação. Podemos chamar de um facho de luz da parte de Deus na nossa consciência. Todas essas expressões, elas são similares no que se refere a uma experiência pessoal com o Senhor, que garanta para você e para mim um avanço na nossa caminhada, que garanta para você e para mim uma verdadeira assimilação, uma verdadeira realidade espiritual naquilo que você pode estar familiarizado desde a sua infância. Quantas coisas nós temos ouvido, alguns de nós aqui, desde a infância. Quantas coisas que alguns têm ouvido agora, recentemente. Não importa, irmão. Mas o que importa e realmente faz diferença é se essas coisas que nós temos ouvido, elas têm sido reais e verdadeiras para você. Mas tão reais e verdadeiras que elas passam a ser parte da sua vida e não podem ser refutadas por nada nem por ninguém, ainda que ninguém saiba. Ainda que ninguém conheça, e ainda que as circunstâncias possam dizer o contrário, elas são experiências que trazem marcas indeléveis para a sua vida e para a minha, que serão levadas até que o Senhor venha e por toda a eternidade, porque elas são marcas de transformação, elas são verdadeiros pontos de virada, elas trazem características muito simples, né? O que nós estamos vendo aí nessa pesca, qual é a nota significativa aí? É que Pedro, um discípulo do Senhor, teve uma experiência com o Senhor que até um momento, segundo a experiência relatada, o Senhor era para ele um mestre, um grande capitão, alguém que tinha autoridade para assumir o controle, para assumir a liderança. Não apenas um professor,
alguém que sabe dar instrução. A palavra mestre aí no grego é uma palavra que vai além. Não é só alguém que sabe dar instrução, mas é alguém que está assumindo a liderança. No caso do barco, é como um capitão. É isso que Pedro tinha da parte do Senhor. É assim que ele se refere a ele, não é? E quantos de nós aqui podemos ter essa experiência, irmão? E ela é importante, mas veja que se nós permanecermos aí, nós viveremos vidas frágeis. Nós viveremos vidas infantis, vidas com pouca semelhança com Cristo, com pouca santidade, compreende, irmão? Com pouca realidade espiritual, com pouca força, com pouco poder, compreende? Agora, Pedro é evidente que ele avança aí. Ele vê o Senhor como um mestre, mas ele avança dentro desta repentina iluminação. Pedro, então, se refere de uma outra maneira a Jesus. E ele diz, Senhor. E nós sabemos que essa expressão no grego aí, Kyrios, é uma expressão diferente de mestre, muito diferente. Ele está vendo Jesus de uma maneira nova, diferente. Irmão, isso significa tudo. Isso significa tudo. Você e eu, nós precisamos sempre responder uma pergunta. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você, irmão? Quem ele é? Então, o apóstolo Pedro pôde responder nessa experiência. Num primeiro momento ele disse, ele é para mim um mestre, um capitão. Ele tem liderança, mas a experiência avançou e marcou Pedro de uma maneira definitivamente nova. Então ele pôde dizer ao final, ainda que essa experiência tenha ainda reticências, nós iremos ver, mas ele pôde dizer ao final, ele é Senhor, ele é soberano, ele é majestoso, ele tem majestade, ele tem soberania, ele tem autoridade. Então você vê que houve um avanço? Agora, irmão, se nós assentarmos aqui, quarta-feira após quarta-feira, domingo após domingo, nos encontramos, passamos a vida cotidiana, porque você só é cristão quando senta aqui? É claro que não. Você é cristão todos os dias da semana. Então isso significa que nós temos milhares de oportunidades, milhares de situações em que o Senhor bondosamente deseja levar você a um ponto de virada. Ele deseja lançar luz de uma maneira renovada. Ele está pronto para isso. Por que que isso muitas vezes não acontece? Duas coisas. Pense no que eu vou te dizer. Duas coisas. Primeiro, ou nós não queremos, ou nós estamos satisfeitos. Nós olhamos para o Senhor Jesus e dizemos assim, o que eu necessito de ti é sentar quarta-feira e domingo e ouvir uma boa palavra. Isso é o que eu preciso. O resto da minha vida eu sigo. Eu sou um bom cidadão, pago meus impostos, cuido da minha família, está tudo bem para mim. Eu necessito de Jesus para ter algum acalento moral para a minha consciência, para ter algum acalento filosófico, porque eu acho que a vida não é algo tão baixo, de apenas viver para trabalhar, pagar conta. Então eu quero alguns princípios mais elevados. E se nós necessitamos em relação a Jesus de só isso, então nós não teremos pontos de virada, primeiro. Agora, segundo, nós podemos, essa é uma situação, nós podemos não querer, nós estamos satisfeitos, mas nós podemos, e aí, essa é uma outra consideração, talvez mais grave, nós podemos desconsiderar, nós podemos ignorar o que Deus está falando, nós podemos desconsiderar, dizer não, eu não quero ouvir isso que é desconfortável para mim.
Isso não é muito legal. Eu não quero. Isso mostra que eu sou pecador. Então eu não quero ouvir isso. Essas duas coisas podem acontecer. Que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, Ele encontre aqui, irmãos, aqueles que têm um senso profundo de necessidade. Mas não só isso, porque apenas um senso de necessidade, você vê que precisa, né? Mas não, eu penso que o caso não é esse, dado o momento que nós estamos vivendo. Então a questão não é só você ter convicção de que tem necessidade, porque eu acho que se eu fizer uma pergunta aqui e pedir que você levante seu braço, todos aqui vão dizer que são necessitados. Uns mais, outros menos, depende da maturidade, da convicção. Para alguns o Senhor é necessário aqui e ali, para outros não. Mas nós precisamos, junto com esse senso de necessidade, nós precisamos ter um senso de urgência, irmão. Nós precisamos ter um senso de urgência. Por quê? Porque dado o momento que nós estamos vivendo um momento que antecede a volta do Senhor Jesus. Então isso implica em uma necessidade urgente. Urgente. Então, nós temos aí o Pedro e as semelhanças. Então, queria que você olhasse para o fato de que nas duas pescas nós temos um homem, aí um personagem, Pedro. Ele está nas duas pescas. Mas não só isso, nós temos uma mesma cena e circunstâncias muito parecidas. Nós temos discípulos. No início, ou depois de um ano de chamado do Senhor, alguns estudiosos dizem que eles foram chamados pelo Senhor algumas vezes, né? Mas uma nota importante, irmão, assim como nós, o que nós estamos vendo aqui é que eles eram inconstantes. Eles retrocediam. Quantas coisas o Senhor já falou ao seu coração e você retrocedeu, irmão. O que nós estamos vendo aí são discípulos que foram chamados, que deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram pai, deixaram mãe, seguiram o Senhor. E aí passa um pouco, algumas semanas, estão de volta no ofício deles. Estão aí de volta no barco. Quantas coisas o Senhor tem falado ao seu coração e ao meu, e nós retrocedemos. O Senhor fala, aquilo é vívido, então no momento você faz um voto, toma uma atitude, começa a dar alguns passos, daí a pouco retrocede. Eles voltaram para a pesca. É o que está acontecendo. O Senhor, então, amorosamente, porque o que o Senhor Jesus disse àquela mulher samaritana, que João registra, é muito maravilhoso ver isso na vida dele mesmo. Quando ele diz assim, o Pai procura os seus adoradores, não é? Então, o que nós estamos vendo aí? Jesus procurando os seus discípulos. Porque ele procura. O registro é que ele está, ele não deixa para lá. Que lindo, não é, irmão? Que humildade desse Senhor. Porque ele poderia deixar para lá e falar aqui, já chamei esse povo, eles estão indo e voltando, eu acho que eu vou chamar outros. Não é? Ele não faz isso com você e nem comigo. Ele é tão bondoso, ele é tão amoroso, não é? Isso já deveria dobrar o nosso coração aqui, rasgar no meio e nós falarmos, Senhor, tem misericórdia. Eu sou tão inconstante, Senhor. Eu sou tão dúbio, meu coração é tão dividido. Eu quero me entregar, mas também eu quero coisas para mim. Esses eram os discípulos. Então o Senhor procura e vai até eles no barco. Mas não só isso, eles estão naquela cena e circunstância muito semelhante, porque eles tinham trabalhado a noite toda e não tinham apanhado nada, tanto numa pesca quanto na outra. Uma, cerca de um ano, já tinha se passado desde que o Senhor havia iniciado seu ministério, desde Jordão. Então você tem Lucas 5. Mas a outra, o Senhor ressurreto, 2 anos e meio sem, no mínimo, tinha se passado
entre uma pesca milagrosa e a outra. Então nós temos o Senhor Jesus lá em Lucas, lá em João 21. E é maravilhoso demais, sabe por quê? Eu não sei se você observou aí, mas tem uma expressão muito singela no verso 5 de João 21. O Senhor olha para eles e faz uma pergunta. Então, a tradução aí de João Ferreira de Almeida, é filhos. Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Não é impressionante essa pergunta? E essa palavrinha filhos aí é uma palavra muito especial. Ela só aparece aqui e 2 vezes na epístola de João. Ela aparece em João 2:12 e em João 2:18. 1 João 2:12 e 1 João 2:18. E aqui. E filhinho aí, lá é traduzido filhinho. Lembra? Filhinhos. Eu vos escrevo porque vocês sabem que os vossos pecados foram perdoados. É lá, 1 João 2:12. Aqui é a mesma expressão, filhinhos. No grego, é uma expressão para criancinha de colo. Ô irmão, 2 anos e meio tinham se passado de uma pesca para outra. E o Senhor amavelmente olha para aqueles que Ele persegue. Porque Ele tem um amor perseguidor. Ele olha para eles e diz, vocês são meus filhinhos. Vocês são meus bebês, meus filhinhos de colo. Aqueles por quem eu tenho um cuidado atento. Aqueles por quem eu tenho um cuidado amoroso. Filhinhos. E então, nós temos, além disso, nós temos a presença do Senhor nas 2 cenas, com uma diferença. Na primeira pesca, o Senhor está dentro do barco. Na segunda pesca, Ele está na praia. Mas o Senhor está lá. E isso é significativo demais. Por quê? Toda experiência, presta atenção, irmão. Toda experiência genuinamente espiritual, ela tem que conter o elemento da presença e da pessoa de Jesus. Do contrário, não é uma experiência genuinamente espiritual. Compreende, irmão? O Senhor Jesus é o elemento central para tudo que é genuinamente espiritual. Se nós tirarmos o Senhor Jesus, essas experiências elas podem ser chamadas do que você quiser. Elas podem ser chamadas de êxtase emocional. Elas podem ser chamadas do que você quiser. Mas se o Senhor Jesus estiver presente, então elas são experiências espirituais. E o Senhor estava presente no barco e na praia. Mas não só isso. Você tem Pedro agindo por influência do mesmo motivo. Nas 2 cenas nós temos uma ordem do Senhor. O Senhor dá uma ordem na primeira pesca, lançai as redes. Na segunda pesca, o Senhor também dá uma ordem, lançai a rede à direita do barco. 2 vezes. Além disso, em decorrência dessa ordem, nós temos um milagre nas 2 pescas. Uma pesca milagrosa e maravilhosa nas 2 situações. E em decorrência dessa ordem, por causa dessa ordem, desse milagre, então nós temos 2 reações. Uma reação na primeira pesca e nós temos uma reação diferente na segunda pesca. Então, basicamente, esses são os 2 panoramas dessas pescas, que têm, como já disse, semelhanças e diferenças. Algumas já mencionamos aqui. Mas meu desejo, irmão, é que nós olhemos para o processo que se deu no coração, na vida de Pedro, na consciência iluminada, no pensamento iluminado, nos sentimentos que foram envolvidos,
e também nas reações que são descritas nessas duas pescas. Esse é meu desejo. Para que nós compreendamos isso e para que haja no seu coração e no meu um clamor ao Senhor. Para que nós desejemos, nós frequentemente dizemos isso aos mais jovens. Jovem, clame ao Senhor por uma experiência pessoal com Ele. Uma experiência que seja marcante. E todos nós aqui, desde o mais velho, sabe o que isso significa, né? Sabe, recorda-se vividamente daquelas primeiras experiências. Que maravilhoso, não é, irmão? Que marcas que o Senhor produz na nossa vida que não podem ser esquecidas. Maravilhoso. Mas se essa vida não avança, não experimenta genuína e verdadeira transformação, então há uma estagnação. E que o Senhor nos ajude a compreender, então, alguns dos aspectos desse processo de iluminação que ocorre quando nós somos atingidos pelo Senhor, por esse que segue procurando. Ele está procurando nessa noite. Ele segue procurando seus adoradores. Ele segue insistindo com aqueles que de alguma maneira são inconstantes, retrocedem. Aqueles que não conseguem se comprometer. Alguns são tão comprometidos, mas apenas superficialmente, um compromisso que ainda não penetrou as entranhas, que não é uma consagração, mas é apenas um estilo de vida, compreende, irmão? Ele segue procurando esses que estão aqui nessa noite. Ele segue procurando. Para quê? Para operar esse processo transformador nas nossas vidas. Então, nós temos aí, no primeiro caso, vamos fazer uma descrição breve de cada um dos casos, para que você veja as semelhanças agora. Nós temos, no primeiro caso, um milagre que atingiu a consciência de Pedro de uma maneira absolutamente diferente de todas as outras. Por quê, irmão? Aqui nós precisamos fazer uma pergunta. Por que, nós já foi dito e lembrado para nós aqui no domingo de manhã, que milagre por milagre, transformar 6 talhas de água em 6 talhas de vinho é algo inimaginável. É algo muito mais, vamos colocar assim, entre aspas, difícil, do que pescar muitos peixes naquele lago de Genezaré, que é um lago de muitos peixes. Então, Pedro estava lá naquela boda. Ele viu isso acontecer. Mas por que o coração dele não foi impactado? Certamente nós temos discípulos anônimos que talvez tenham sido impactados naquela cena. Compreende? Mas nós temos um registro do que ocorreu com Pedro. E aqui, então, Pedro foi atingido. Um milagre atingiu a consciência dele. E de alguma maneira, irmão, que só o Senhor sabe e que nós sabemos, porque todos nós aqui tivemos experiências em que nossa consciência foi atingida por um facho de luz da parte do Senhor, que faz 2 coisas, que mostra, traz para nós uma visão, e não só uma visão, mas uma proximidade com o divino, com a presença de Deus, com algo sobrenatural da parte da divindade, irmão. Que coisa linda e maravilhosa que é essa. É para isso que nós fomos chamados. E nós não estamos falando aqui de uma vida mística apenas, mas nós estamos falando do que significa conhecer a Deus. Isso por si só já é uma experiência sobrenatural, ou não é, irmão? Ou não é? É natural seres como nós conhecerem a Deus
na sua grandeza e na sua santidade. Isso por si só já é algo sobrenatural. Então, essa luz, essa repentina iluminação da consciência, ela traz uma visão dupla, que sempre anda junto. Uma visão mais clara a respeito de quem é Jesus. Uma visão mais clarificada a respeito de quem é Jesus. Está muito claro, num primeiro momento era mestre para Pedro. Num segundo momento era Senhor, soberano, majestoso. Que diferença, não é? Então, essa experiência, ela traz, por um lado, essa luz que ilumina a face de Deus na pessoa de Jesus. E que então traz algo renovado. Não são fatos novos, me entenda bem, irmão, mas são fatos que são renovados, clarificados de uma maneira que você jamais viu antes. Você sabe o que é isso? Você deseja isso, irmão? Há um desejo no teu coração? Há um clamor no teu coração? Ou você está lá dentro dizendo assim, será? Será que é assim mesmo? Então, o apóstolo Pedro teve a sua consciência atingida. E ele foi levado para a presença daquele homem santo, irmão. Havia um homem santo naquele barco. Santíssimo, de olhos puríssimos, de santidade inigualável, que até um dado momento estava velada para os olhos de Pedro, mas ela foi descortinada. Então Pedro foi aproximado daquele homem santo, e essa é a primeira parte desse processo. Mas nesse mesmo processo, é impossível que não aconteça uma visão também clara da nossa malignidade, da nossa perversidade, da nossa inadequação, da nossa necessidade. Estou usando aqui muitas palavras para te ajudar a compreender o que acontece. Porque muitos aqui podem passar por experiências assim e não saberem o que está acontecendo. O que está acontecendo é que Deus, na sua bondade, está buscando você para conduzir você a um ponto de virada. Para te levar a um avanço transformador. Para que você o veja e se veja de uma maneira absolutamente nova. Então, o apóstolo Pedro foi levado. Mas, irmão, essa experiência, antes mesmo de ir aos pés do Senhor, ela traz um processo. E esse processo nós podemos descrever conforme o texto faz. Ele é um processo que há uma iluminação da consciência, que mostra quem é Jesus, quem nós somos. Esse processo é seguido de um assombro. Esse processo é seguido de um tremor. Esse processo, por que não usar a palavra medo? Esse processo traz consigo medo. Por quê, irmão? Por que medo? Por que gera medo esse processo? Por causa do nosso pecado. De alguma maneira, lá no fundo do coração do pecador, ele sabe que existe uma necessária punição para uma necessária punição no momento em que se encontra o impuro com o Santíssimo. Então, por isso, nosso coração estremece, se enche de medo. É isso que está acontecendo com Pedro. Ele tem um assombro, ele fala, não é possível isso que está acontecendo. Uma pesca como essa. Alguém entrando na minha vida cotidiana, entrando nas nuances que ninguém conhece, só eu, e que eu sou tão perito, tão hábil, a pesca. Essa é a minha área, mas ele está entrando, assumindo a liderança, se posicionando como aquele que na vida cotidiana deseja ser Senhor. Que na vida cotidiana deseja levar você a uma transformação. Do contrário, não há testemunho, irmão, se compreende?
Do contrário, não há testemunho. As nossas vidas não serão transformadas vigorosamente para Ele. Então o Senhor Jesus entra na vida cotidiana. Ele entra literalmente na profissão de Pedro. Na profissão de Pedro. E naquelas questões e nuances que Pedro, de alguma maneira, entendia que o Senhor não era tão necessário. Isso está claro na atitude dele, irmão. Porque o Senhor manda lançar as redes e nós sabemos que ele prestou uma meia obediência. Que o coração dele ainda estava dividido entre ele, sua perícia e a capacidade de liderança, de capitaneamento do Senhor sobre a vida dele. Então ele diz: Senhor, tudo bem, sobre a tua, já que é o Senhor que está falando, então eu vou lançar uma rede. Será que Pedro não pode ter pensado lá assim, ele vai se decepcionar? Eu pesquei a noite inteira, eu conheço isso aqui. Eu acho que eu vou até expor ele, mas vou lançar uma rede. Será que não passou isso pelo coração de Pedro, irmão? Será que não tem situações na sua vida que passa isso pelo seu coração? Aqui, o Senhor não conhece. Aqui, Senhor, é comigo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmão. E que na sua misericórdia nos quebrante, nos ilumine, nos purifique, nos quebrante. Para que haja uma verdadeira, genuína transformação, um avanço, um ponto de virada. Verdadeiro. Então, esse Pedro, ele está sendo impactado aí. Então ele tem um assombro, né? Essa percepção de pecado gera um assombro, um medo, e a sequência é um grito. Não é? Gera um grito de terror. Ele está, veja como esses sentimentos, a Bíblia registra para nós de forma assim compacta. Lucas, ele narra o primeiro e o último pensamento de Pedro, irmão. Tudo começou com uma consciência iluminada. E tudo terminou com um grito de terror. Não é? Mas quanta coisa passou pela cabeça desse homem. Quantos sentimentos foram gerados no seu coração. Um assombro, um medo e um grito de terror. Que grito? Deixa-me, Senhor. Senhor, é melhor o Senhor sair do barco. Porque a tua presença aqui está causando problemas para mim. A tua presença está mostrando coisas a meu respeito que eu não quero saber. Eu não quero que ninguém saiba. Então sai, Senhor, daqui. Sai dessa área. Sai desse aspecto da minha vida. Eu não quero lidar com isso. Eu não quero saber o que o Senhor tem para mim nesse aspecto. Saia do barco, Senhor. É melhor o Senhor sair do barco. Eu já vi a doença. Mas será, irmão, que a melhor maneira de tratar a doença é mandar o médico embora? É isso que Pedro está fazendo. Ele grita: retira-te, Senhor. Senhor, por favor, vá embora. Eu não suporto isso. É o que está acontecendo. E quantas vezes não será essa a nossa experiência, irmão? Não será essa a nossa experiência? Que o Senhor nos ajude nisso. E então, nós temos o mesmo registro na segunda pesca. Ou você acha que não? Tudo acontece novamente. Certamente Pedro tem um assombro. Certamente ele tem um temor. Certamente ele tem um medo. Mas agora ele não tem um grito: deixa-me. Agora ele tem um esforço com todo o seu ser para se aproximar e permanecer junto do Senhor.
E essa é a diferença mais essencial entre as duas pescas. Agora, nós não temos palavras. Nas duas cenas, nós temos um diálogo. Nós temos Pedro conversando com o Senhor. O Senhor manda levar o barco para um lugar mais profundo. Veja que perseguidor é esse, irmão. Que perseguidor amável. Ele quer levar a sua vida para lugares que você não quer ir. Sabe, todos nós gostamos de coisas superficiais, de ficar na superficialidade, porque assim nós não somos expostos, nós não temos insegurança, nós não temos fragilidades, mas Ele entra no barco da sua vida e diz, vamos para a profundeza, porque eu não quero a superficialidade, eu quero tratar o profundo do seu coração. Então é isso que o Senhor faz. E o barco é levado para águas mais profundas. Então ali Pedro é tratado. Mas na segunda pesca, tudo acontece novamente. Quando ele pula, ele ouve, irmão, pela voz de João. E aqui é digno de uma nota, de nós nos lembrarmos que Pedro, ele só pôde tomar a atitude que tomou porque João serviu como um instrumento para identificar o Senhor. Então, como é preciosa a comunhão dos santos nesse processo de iluminação. Quantas vezes nós precisamos dos irmãos no meio daquele turbilhão que nós estamos vivendo para dizerem, é o Senhor. É por aqui, o Senhor está ali, vamos seguir aqui. Essa é a direção. Quantas vezes nós precisamos? Foi isso que João fez. João, ele vai dizer para Pedro, é o Senhor. Quando ele diz isso para Pedro, ele era alguém tão confiável para Pedro, não é? Porque Pedro ele não fica titubeando. Ele podia perguntar, João, será que é? Você tem certeza? Como é que você sabe? Mas ele simplesmente coloca sua vestimenta e pula no mar. Cerca de 100 metros o barco estava da praia. E ele nada então esse percurso. E ele chega lá e novamente tem um assombro. Por quê? Porque quando ele vê um braseiro, volta na mente dele o quê, irmão? A pecaminosidade dele. Não é isso? Quando ele olha aquele braseiro, volta aquela cena. A casa, o pátio da casa do sumo sacerdote. Eu neguei o meu Senhor 3 vezes. Eu neguei diante de uma criada e eu amaldiçoei o meu Senhor. Tudo volta. Um assombro volta, um temor volta, um medo volta, tudo volta. Mas agora, Pedro já tinha avançado na sua experiência com o Senhor. Você vê, irmão, a importância de nós termos esses pontos de virada. Então agora Pedro, ele luta internamente, porque tem uma luta interna, é claro. Ele está em confronto sendo exposto mais uma vez. Então tem uma luta interna. Qual é a luta? Corro do Senhor e vou para outro lado e ignoro esse pensamento e desconsidero isso que está acontecendo aqui. Ou eu corro para o Senhor, para os pés dele, para aqueles braços que comunicam perdão, que comunicam purificação, que apresentam poder para eu viver uma vida de santidade. Então você tem uma escolha. Ele tinha uma escolha. Então havia uma luta interna no coração de Pedro. Mas também havia uma luta externa, não havia? Porque ele podia ficar lá dentro do barco. Falar, vou esperar o barco chegar ali na praia, acho que eu vou deixar o pessoal descer primeiro, e eu vou devagarinho e tal, vou rodeando o Senhor, depois eu me aproximo. Não podia, irmão? Quantos de nós por timidez, quantos de nós por ignorarmos esse chamamento, venha para o meio, eu quero te abençoar.
venha até mim. Quantos de nós, por ignorarmos isso, deixamos de receber a provisão do Senhor? Quantos? Que o Senhor nos ajude. Porque o que Pedro fez? Havia também uma luta externa. O que os outros vão pensar? Será que eles vão pensar de mim? Pedro não consultou carne nem sangue, irmão. Ele pulou na água e foi em direção ao Senhor. E é isso que marca, então, essa segunda experiência, né? Essa iluminação, esse facho de luz que veio novamente sobre a vida de Pedro. Agora eu queria fazer mais um destaque aqui, mais uma semelhança dessas duas pescas. As duas pescas têm relação com a nossa vocação. As duas pescas têm relação com a nossa vocação espiritual. Parece que o Senhor entra na vocação natural deles e lá dentro ele diz assim: olha, vocês não são mais pescadores. Você pode até continuar sendo advogado, sendo dentista, sendo o que for. Mas você não é mais uma pessoa comum. Agora você é um discípulo meu. Agora você foi revestido com poder do alto, porque desceu sobre a sua vida o meu Espírito. E você é uma testemunha minha até os confins da terra. Então é isso que o Senhor Jesus faz, irmão. E essa restauração da vocação deles, na primeira pesca, o Senhor entra naquela situação e como que diz assim para eles: olha, eu quero que vocês compreendam que vocês não são mais pescadores literais. Vocês agora são meus discípulos e vão pescar homens. Eu vou usar a habilidade de vocês para o meu reino. Que coisa linda, não é, irmão? Você já imaginou que o Senhor olhou para aqueles pescadores, e não é para todos que ele olha e fala assim: você agora vai ser um pescador de homens. Ele olha para alguns que têm habilidades diferentes e ele usa essas habilidades para o seu reino. Então nós servimos ao Senhor com aquilo que Ele nos concedeu, passando tudo isso pela sua cruz, que santifica essas habilidades para a sua glória. Então, o Pedro, ele é restaurado na sua vocação. É como se o Senhor entrasse naquilo que mexe tanto com os homens, não é, irmão? A questão do sustento, a questão da provisão. Como nós precisamos de uma experiência com o Senhor nessa área, irmão. Como nós precisamos que o Senhor ministre lá no profundo do seu coração. Não é pela sua sabedoria. Não é pela sua capacidade. Nem mesmo é pelo seu esforço. Embora tudo isso tenha o seu lugar. Mas é pela minha graça, pela minha provisão, pela minha bênção. É isso que o Senhor está fazendo com eles. Está dizendo: se vocês estiverem no lugar certo, sob as minhas ordens, respondendo ao meu chamamento, a pesca sempre será maravilhosa. Graças ao Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso. O Senhor entra nessa questão da vida deles. E novamente, 2 anos e meio tinham se passado. Eles estavam perdidos. Pedro era um líder nato. Ele estava perdido, ele tinha negado o Senhor. Então ele, de súbito, diz: eu vou pescar. Uma turma segue ele. E o Senhor aparece novamente. E diz: vocês têm alguma coisa aí? E novamente eles estavam no lugar errado. E eles tiveram que responder: Senhor, nós fracassamos.
nós somos um fracasso por nossa própria conta, Senhor, no que nós achamos que somos melhores. Então, que o Senhor nos ajude, irmão, para nós compreendermos que Ele está em todas as áreas da nossa vida. Porque senão nós somos tomados de soberba, principalmente aqueles que têm sucesso. Principalmente aqueles, nesse mundo no qual nós estamos inseridos, que ganham dinheiro. De alguma maneira isso envolve tanto o nosso coração, que parece que por se dar bem nessa área, nós achamos que somos conhecedores de todas as áreas. Que se eu me dei bem nessa área, eu me dou bem em todas. Todo mundo tem que me ouvir, porque eu sou capaz. Então o Senhor vem, entra nessa área, e não necessariamente Ele precisa tirar o que você tem. Não é assim. Com alguns isso acontece sim, mas Ele precisa dizer ao profundo do seu coração: uns confiam em carros, outros em cavalos. E você confia em quê? Onde está o seu coração? Para que nós aprendamos a confiar nele, somente nele, totalmente nele. E esse ser um ponto de virada, e o trabalho ser uma bênção para os mordomos que o Senhor designou. E não o trabalho ser um senhor sobre nós. Compreende, irmão? O Senhor está ensinando lições para eles sobre isso. Nossa, o nosso tempo já acabou. Eu queria fazer com você uma consideração. Na verdade são 3, mas nós seguimos na semana que vem. Vamos fazer uma consideração, juntando essas duas pescas. Eu gostaria que nós olhássemos para o processo, considerando 3 aspectos. Então vou só citar os 3, para aí aguçar o seu apetite. Primeiro, eu gostaria de olhar a questão desse repentino, súbito, rápido despertamento da consciência. Como que isso se dá? Qual é o que acontece quando a nossa consciência é despertada? Quais são as evidências disso? Por que Deus faz assim? Esse é um primeiro ponto. Segundo aspecto, eu gostaria que nós olhássemos para esse grito de medo, para esse assombro que está ligado a uma convicção de pecado, mas que gera um grito de medo. Então eu gostaria que nós olhássemos para isso dentro do processo, para que nós compreendamos o que se dá, o que acontece aí. Então, um terceiro aspecto que eu gostaria de mencionar é o lugar, o melhor lugar para o pecador. O melhor lugar para o pecador. Então, esses são 3 aspectos que nos ajudam aí nessa questão do processo. Vamos considerar então uma ou 2 coisas sobre essa questão do despertar da consciência, já que já mencionamos aqui algumas coisas importantes sobre isso. Mas vamos lá. Até aquele momento, nós sabemos que Pedro não tinha tido uma experiência como essa. Então ele vai experimentar, o Senhor tinha acabado de ensinar, então o Senhor se volta para o barco, se volta para aqueles ali mais íntimos. A multidão, o Senhor ensina ali na praia, irmão. A multidão certamente não assimilou muito daquilo que o Senhor pôde colocar ali, embora tudo que saísse da sua boca era cheio de autoridade, de graça e de poder. Mas o Senhor tem uma atitude, então, para com os seus mais íntimos. E então, esse
ponto de virada envolve um avanço na nossa relação com Ele. A intimidade tem que aumentar. O conhecimento tem que aumentar. Por isso é uma visão renovada da face dele. É algo novo da pessoa dele. É algo mais cativante, que é visto por aqueles a quem o Senhor se dirige nesse impacto, nesse despertar repentino da consciência, nessa revelação que acontece. Tudo começa com a palavra de Deus, irmão. Tudo no que se refere a essa consciência despertada em ambas as pescas, começa com a palavra do Senhor. O Senhor fala com eles. O Senhor fala ao coração deles, o Senhor dá ordens a eles. Por isso a importância da palavra de Deus, da verdade pregada, compartilhada, lida, memorizada, a importância da palavra. A igreja é detentora deste tesouro, a palavra de Deus. Esse bom depósito, como Paulo diz para Timóteo. Paulo diz para Timóteo, guarda o bom depósito. Esse depósito da palavra que tem sido feito no seu coração, no meu coração. Que Deus de maneira nenhuma nos encoraja a confiar no depósito. Mas Ele nos encoraja a confiar nele. O depósito é instrumento para que Deus então lance luz, para que Deus então forme caráter, para que Deus então ensine a você e a mim nessa relação com Ele e uns com os outros. A palavra de Deus, instrumento primordial no que concerne a iluminação da consciência. Lembre-se, a consciência é uma faculdade do Espírito. A consciência é uma faculdade do Espírito. A consciência iluminada da parte de Deus é o início do processo de transformação. É assim que Deus nos leva a um ponto de virada. É o que está acontecendo com Pedro em ambas as situações. Na presença do Senhor, então, na sua atividade, no seu barco, na presença do Senhor, Pedro é impactado com uma consciência iluminada. E lembre-se, irmão, a mim não me desgosta repetir isso para você. Essa iluminação, ela tem um propósito, não é dar conhecimento para você. Não é tornar você agora um conhecedor de processos, nem mesmo tornar você um conhecedor de teologia, um conhecedor do que quer que seja. Essa iluminação tem uma finalidade. É luz de Deus na consciência para que os olhos do coração sejam abertos para a face de Cristo. Para que a face de Cristo seja vista com mais clareza. E então, na medida em que essa face é vista, também nossa pecaminosidade é revelada. E é assim que Pedro, essa é a experiência de Pedro. Agora, lembre-se, irmão, no meio dessa convicção, desse processo, nós temos um avanço gradativo. Se não acontecer isso conosco, então significa que a nossa vida está estagnada. E aí aqui Paulo é um exemplo para nós. Porque é o apóstolo Paulo que faz um registro da sua carreira cristã em períodos de tempo diferentes. E que descreve com 3 frases um avanço pessoal. Então, nós temos o apóstolo Paulo fazendo uma primeira menção no início da sua caminhada, no início dos seus escritos, na primeira carta aos Coríntios,
o apóstolo Paulo faz uma declaração a respeito de si mesmo, muito importante. Ele diz assim, aos Coríntios, para você que gosta de registrar aí, é 1 Coríntios 15:8. O apóstolo Paulo ele vai dizer que ele é o menor dos apóstolos. Ele diz que o Senhor se revelou a ele, que é o menor dos apóstolos e que nem mesmo pode ser digno de ser chamado um apóstolo. Mas ele é como um abortivo, um fora de tempo. Então, ele diz, olha, ele está no começo da sua caminhada e ele ainda é tão grande aos seus próprios olhos. E ele diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. E nós às vezes olhamos essa declaração e achamos ela maravilhosa, embora ela ainda seja inicial. Ela é a declaração de alguém que ainda não amadureceu como deveria, irmão. Porque os apóstolos é um colégio realmente seleto, é um grupo pequeno e seleto. Então ele olha para todos os cristãos, para todos os homens e diz, olha, eu sou o menor dos apóstolos. Como eu sou grande ainda aos meus próprios olhos. Mas, e esse é um processo então na vida de Paulo. Mas a consciência de Paulo segue sendo iluminada. Ele segue tendo uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. E ele pôde fazer afirmações diferentes. Ele pôde avançar. E aí eu preciso fazer uma pergunta para você, irmão. Você consegue mensurar os avanços na sua vida, irmão? Você consegue compreender que houve avanços e que você se via de uma maneira diferente daquela que você se vê hoje? Houve avanço na sua convicção? Será que houve avanço para pior? E hoje você se vê maior do que você se via? Ou será que houve avanço para melhor? E você tem se visto menor e cada vez menor? E cada vez mais necessitado? E cada vez mais insignificante? Mas cada vez mais provisionado pelo Senhor? Cada vez mais dependente dEle? Cada vez mais confiado nele? E o apóstolo Paulo avança, então ele faz uma segunda declaração. Agora, ele já avançou bastante na sua caminhada, e essa declaração está em Efésios. É o escrito mais sublime de Paulo. Efésios 3:8. Paulo faz uma declaração impressionante lá. Ele diz assim, eu sou o menor de todos os santos. Agora, veja como ele avançou, irmão. Agora ele compreendeu que dentre todos os santos, veja como ele diminuiu, ele era tão grande. Veja como a consciência dele foi iluminada. Veja como Cristo cresceu e como Paulo diminuiu. Ele era um salvador para um grupo de apenas 12. Ele era o menor, mas um grupo de apenas 12. Agora o apóstolo Paulo já vê um grande grupo de milhares. E ele é o menor, ele se vê o menor de todos os santos. Como a sua consciência foi iluminada. Graças ao Senhor por isso. Que o Senhor nos ajude, irmão. Porque as evidências de que nós temos aprendido a considerar os outros superiores a nós mesmos, é que nós passamos a ter menos problemas uns com os outros. E na medida em que nós avançamos, nós deixamos de ter direitos, nós deixamos de ter uma série de vontades, e assim o Senhor alcança lugar. E ele se torna mais evidente, manifesto na nossa vida. Então Paulo já avançou. Agora, para nós encerrarmos, tem uma última declaração de Paulo. Essa é no final da sua vida. É nos seus últimos escritos, está em 1 Timóteo.
Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 15, o apóstolo Paulo faz uma nova declaração e agora ele já está com mais de 60 anos. Ele está nos seus momentos finais de caminhada, escrevendo suas últimas palavras. Então ele diz assim: o Senhor Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o príncipe. Eu sou o principal de todos os pecadores que o Senhor Jesus veio salvar. Não é isso um ponto de virada, irmão? Não é isso uma experiência de iluminação da consciência absolutamente profunda e grandioso? Então, que o Senhor nos ajude nesse processo, a compreendermos esse processo. Na semana que vem, na quarta-feira, nós seguiremos então, procurando compreender um pouco mais daquilo que o Senhor realizou no coração de Pedro, na vida de Pedro. Vamos ter algumas poucas orações em gratidão e em resposta ao Senhor pelo seu falar. Amém.